Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este é Washington fora de horas da Voz da América, a partir não dos estúdios da VOA, mas do estúdio improvisado aqui do meu escritório. Eu sou a Mayra de La Salette e hoje é dia 31 de agosto. Vamos ver que notícias estão a marcar esta segunda-feira. E para começar, vamos falar de Angola, onde, aliás, não em Angola, mas relacionado com Angola, um tribunal suíço congelou contas bancárias controladas pelo genro do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. Vamos também falar de Moçambique, onde vai-se entrar na terceira fase, aliás, deste desconfinamento do coronavírus. Foi anunciado hoje pelo presidente Filipe Nyusi. Também aqui nos Estados Unidos, as manifestações em Portland e a morte de um manifestante apoiante de um grupo de direita, Patriot Prayer. Vamos ter várias reportagens, vamos ter reportagens sobre Benguela, sobre Nampula e também sobre o coronavírus aqui nos Estados Unidos. Portanto, mantenham-se ligados a este programa. E antes de eu avançar com as notícias, eu vou já aqui começar a dizer que vale a pena partilhar o nosso programa e vou ser eu já a partilhar, uma vez que eu estou a pedir que partilhem. Vou também dar o exemplo que está e a partilhar. Eu agradeço muito quem o fizer comigo. Vamos então continuar. Já vejo aqui o Eudino Lu, vejo também Orlando Mondlane e vejo Douglas Clénio Baldé a partir da Guiné-Bissau. Orlando Vasco Mondlane, ele pergunta Agostinho Neto. Eu vou já aos detalhes desta notícia sobre o genro de Agostinho Neto, cujas contas foram congeladas na Suíça. Centenas de milhões de dólares de contas bancárias controladas pelo genro de Agostinho Neto foram congeladas na Suíça por suspeita de branqueamento de capitais. As autoridades angolanas não responderam, contudo, a um pedido de esclarecimento sobre a proveniência dos fundos feito pelas autoridades suíças, disse o tribunal, que se recusou, no entanto, a descongelar contas controladas por Carlos Manuel de São Vicente. Carlos Manuel de São Vicente é marido de uma das filhas de Agostinho Neto, Irene da Silva Neto. O caso foi tornado público por uma decisão de um tribunal suíço que rejeitou em julho um apelo para o descongelamento de contas bancárias de Carlos São Vicente, marido de Irene da Silva Neto, a filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, e antiga vice-ministra da Cooperação e deputada pelo MPLA. O documento emitido pelo tribunal é revelado, no documento emitido pelo tribunal, é revelado que São Vicente abriu várias contas em nome de familiares, como filhos, irmãs e sobrinhos, e uma conta em nome da sua mulher. Enquanto presidente, acionista maioritário e CEO da Companhia de Seguros 3As e do grupo 3As, o empresário abriu várias contas em nomes de várias entidades desse grupo, nomeadamente contas em nome da 3As Seguros, 3As Ativos, 3As International e 3As Reinsurance. São Vicente controlava e tinha poder total sobre essas contas. Segundo o Tribunal Suíço, o saldo da conta pessoal do empresário era de mais de 855 milhões de dólares. Esta notícia tem mais detalhes que eu convido a verem depois do programa acabar em www.voaportugues.com/Angola e vão poder ver mais, vão poder ter mais informações sobre esta notícia do congelamento das contas bancárias de Carlos de São Vicente, que é marido de Irene da Silva Agostinho Neto. Desculpe, Irene da Silva Neto, filha de Agostinho Neto. Vamos agora até Benguela, onde malária, diarreia e gripe, com uma média diária de 5 casos, são doenças que atormentam as centenas de famílias desalojadas de um bairro da cidade de Benguela, capital da província angolana com a mesma designação.
numa altura de manobras para o fim dos ajuntamentos face à Covid-19. Vamos ver. Nada, isso só dá medo. Meu Deus, aquela mulher fica com chuva. As chuvas estão a caminho, mas a Covid-19, olhando para os 14 casos positivos e os vários suspeitos, é já uma realidade. Daí a luta, inglória, como vemos, para o distanciamento social reclamado pelas autoridades. As famílias começam a deixar as salas de aulas, também devido à degradação do imóvel, em direção a tendas. Não me identifico porque eu não me considero como uma cidadã angolana. Porque do jeito que estamos sendo maltratados, é vergonhoso. Nós somos estrangeiros. A coisa que eu peço para o governador, para o presidente, para ele vir nos tirar daqui, para ele nos levar, não sei se onde é que vive o estrangeiro. Nós estamos tipo cães, mano. Tem sido muito difícil. Nós, quando saímos na sala no dia 24 de junho, nós fomos empurrados, fomos ameaçados de cadeia. Nos trouxeram aqui à força como se fosse cabrito, porque andamos nos contentores. 6 pessoas, 8 pessoas numa sala. 6 famílias. 6 famílias, 8 famílias. Se é através da Covid, para evitar a doença, porque ali fora estamos a apanhar mais o outro ar. E dentro da escola, como também está com algumas pessoas, não temos mesmo como. Tem algumas pessoas também que estão com problema pulmonar. Estamos todos misturados na mesma sala. É como que fugir da pandemia e cruzar com outras doenças, porque faltam alimentos e serviços sociais básicos. Cada vez sai 5 doentes, 6 doentes, criança e adulto. E paludismo, diarreia, gripe. Nós temos casa de banho, tudo fizemos no ar lento. As pessoas saem daqui mesmo a pé, até nas praças para desarrascarem, alguma coisa para as suas crianças comerem. Do próprio governo não temos nada, nunca tivemos. Apenas a única coisa que encontramos aqui é a água, e há momentos que sai turva. Então, e as pessoas são obrigadas a consumir esta água porque não temos mais. Aqui temos mais de 400 famílias. Praticamente as próprias autoridades daqui de Benguela não se fazem sentir aqui, onde eles nos meteram como animais. Principalmente o administrador municipal, ou que é a Delta, já nunca apareceu. O governador e o vice já ninguém apareceu. E eu espero que o governo da província de Benguela e as autoridades desse país consigam, de facto, tentar reparar o mal que fizeram. O referido espaço, ou terreno, como nós chamamos, tinha a sua titularidade em disputa na jurisdição do Tribunal da Comarca de Benguela. Portanto, não havia uma decisão judicial sobre a titularidade, a que esfera jurídica pertencia ou pertence esse terreno. À Voz da América, há um mês, o governador Rui Falcão garantia que o assunto estava nas mãos dos órgãos competentes, isto após a administração municipal ter assegurado que as centenas de famílias não ficariam ali por muito tempo. De Benguela, João Marcos para a Voz da América. E obrigada ao João Marcos. Antes de avançarmos com outras notícias, eu vou dar aqui alguns olás e bons dias, boas tardes, agradecer a companhia desta audiência fantástica que o Washington Fora de Horas tem. São os nossos Washington Foradenses ou Washington Foradoristas. Depende. Tivemos estas duas sugestões da Rebeca Machava e da Raquel Leong. Portanto, se alguém tiver mais sugestões, pode avançar. Eu vou ler aqui os comentários de alguns dos nossos espectadores a esta hora. José Luís Veras, muito obrigada, José Luís. Está também Rui Machango, que diz prepotência em relação a esta reportagem que acabamos de passar, tenho quase a certeza. Vou fazer aqui scroll para ver quem é que eu perdi mais acima. Temos também a assistir a Tânia Santos, Orlando Vasco, que diz está esclarecido, obrigada eu por se ter mantido aqui para perceber esta notícia, para entender os detalhes. António Carmona, a partir de Lubango. No Lubango temos aqui uma notícia sobre o Lubango, mais daqui a nada, Jorge Freitas.
O Léo, o Waldeléo, também está ligado a nós e diz que vamos começar esta semana com positividade. Eu também acho. É segunda-feira, temos de ter energias positivas para nos aguentar até ao fim da semana, não é? Teresa Mateus também está connosco, Camilo Fernando, Luís Gamboa, Aleandro Revolta, boa tarde do Kwanza, Rogério Lavange Quitende, Nelson Madeira, Pedro Marina, Vítor Reis, Mamadik Baldaoud. Eu digo sempre este nome assim com algum ênfase, porque o Mamadik Baldaoud é nosso espectador assíduo já há muito tempo e nós agradecemos aos espectadores recentes, aos mais antigos e àqueles que estão ali no meio. Danusha Hassan, Estefânia Sanchez Temprano, Domingos Vilela Alves, o Rui Machango está no Porto, Alex Malandila, a partir de Luanda, Ribeiro Samuel, e temos também Armando Alfinar, Namir Silva Morgado, Abdul Shafin, que está a partir de Lisboa. Vamos então continuar com as notícias. Como eu dizia, temos notícias também do Lubango, e no Lubango, na Huila, em Angola, em relação aos esforços de luta contra a pandemia da Covid-19, foi inaugurada uma fábrica de confecção de máscaras faciais, com capacidade para produzir mais de 700 mil máscaras por mês para serem usadas em ambiente hospitalar. A primeira unidade fabril do género na região diz-se pronta a atender a demanda do país e além fronteiras, sobretudo na sub-região africana da SADC. Portanto, estas são as notícias que nos chegam também de Angola, esta fábrica de máscaras faciais. Temos mais detalhes sobre a mesma no nosso website, www.voaportugues.com, e também na nossa emissão de rádio mais tarde, que é às 18 horas de Angola. Em Moçambique, um autocarro de passageiros da estatal Correios de Moçambique foi metralhado por um grupo armado no início da noite deste domingo, dia 30, ferindo os 2 condutores, disseram à VOA testemunhas oculares. O troço da Estrada Nacional 1, a principal estrada de Moçambique, tem um histórico de ataques a viaturas civis e militares no anterior conflito político-militar entre 2012 e 2016 entre o governo e a Renamo. Um dos tripulantes contou à estação privada STV que a bala atravessou o quadril e alojou-se numa das pernas de um dos condutores. Depois do ataque, o condutor conseguiu levar a viatura até uma zona segura. A polícia de Sofala ainda não se pronunciou sobre o novo incidente. As forças de defesa e segurança passaram a manter uma posição militar no rio Ripemba, depois da trégua no conflito político-militar terminado em 2016. Este é o primeiro ataque que ocorre no troço entre Save e Muxungue, depois do reinício de emboscadas a viaturas nas estradas do centro de Moçambique, que as autoridades atribuem à autoproclamada junta militar, um grupo dissidente da Renamo. E ainda falando em Moçambique, na cidade moçambicana de Nampula, um cidadão de 38 anos adaptou a sua bicicleta para ganhar a vida depois de ter ficado desempregado. Esta é uma história que vale a pena ver e ouvir. Do desemprego, inovar foi o pensamento de Juma Esmela, residente na cidade de Nampula, que decidiu adaptar a sua bicicleta para fazer táxi. Juma diz que com o dinheiro que ganha da atividade consegue sustentar a família. Esmela apela para que as pessoas não fiquem paradas por falta de emprego. Segundo ele, é necessário encontrar oportunidades diante da crise. Eu formei C4, depois levei até na oficina do meu irmão, começou a manter, solta lá aqui. Mas formar foi eu pessoalmente. Sim. Comecei em junho até agosto. Por ficar assim, sem fazer nada tanto tempo, não sei o que lá, eu pensei para fazer essa minha bicicleta, estar a caminhar com ele, pelo menos. Trabalhava numa empresa de construção aí. Então, quando faliu aquela empresa, fiquei sem nada, sem emprego. Então, dali, quando comprei essa bicicleta aqui, pensei em fazer de outra maneira, dessa maneira aqui assim, para pelo menos
para banhar qualquer coisa. O homem não pode ficar parado, tem que arranjar outra alternativa. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe. E obrigada a Dina por esta reportagem sobre este senhor que decidiu pedalar pela sobrevivência. Antes de nós avançarmos, dar aqui mais alguns olás, eu vou pôr aqui o meu telefone à frente, no qual eu já partilhei este programa, e agradeço também a quem partilhou. Eu vejo aqui que temos o Dulas Clânio Baldé, que partilhou. Temos também Moeletunda Elias Santos, José Grilo Araci da Veiga, temos o Sena Selemano a partir de Nacala, em Moçambique, temos Jaime Namocuta, temos Lu Marchand, temos também Nhamica Alves, que é outra espectadora assídua do Washington Fora de Horas, Adalgiso Patrício Gaspar, Luigi Ayla Felipe, Cipriano Adão, Fernando Vitoriano, Sandra Silva, Ernesto Eugênio, Deepak Nanda e João Augusto também, Jorge Guerra, Nela Martins, Inácio Felipe. Antes de nós continuarmos a dar mais olás, vale a pena falarmos do que nos trouxe este programa, as notícias. Em Moçambique, ainda, a Amnistia Internacional exige às autoridades moçambicanas uma investigação do incêndio que destruiu a redação do jornal independente Canal de Moçambique na semana passada em Maputo. A Amnistia Internacional recorda no seu comunicado que a redação do Canal de Moçambique foi vandalizada dias depois do jornal ter reportado a ocorrência de atos que indiciavam corrupção num concurso nacional de marcação de combustíveis. Mais detalhes sobre esta exigência da Amnistia Internacional também no nosso website www.voaportugues.com/Moçambique, ou seja, Moçambique sem o C de cedilha. Mas se for só a www.voaportugues.com também vai encontrar. Falando ainda sobre Moçambique, entra em vigor esta terça-feira a segunda fase, aliás, e não a terceira, como eu disse no início do programa, mas sim a segunda fase de desconfinamento das medidas de prevenção da Covid-19 adotadas pelo governo moçambicano. É já esta terça-feira, 1 de setembro, que entra em vigor a segunda fase de desconfinamento das medidas de prevenção da Covid-19, adotadas por conta da entrada em vigor do estado de emergência, anunciado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, a 27 de agosto último. Fase 2, em que se incluem as atividades de médio risco. A fase 2, esta que começa a 1 de setembro, envolve as seguintes áreas: retomada em pleno funcionamento do ensino técnico profissional. Naturalmente isso porque do trabalho que está a ser feito e dos resultados que já temos, incluindo o ensino superior, existem áreas que não estão prontas. Esses poderão começar plenamente a partir do dia 1. Retomada dos cinemas, teatros, casinos e ginásios. Retomada das escolas de condução, retomada do exercício dos desportos motorizados. Para viabilizar a entrada em funcionamento dos ginásios, uma equipa multissetorial composta por técnicos do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado do Desporto e Inspeção Nacional das Atividades Econômicas efetuou uma avaliação das condições sanitárias existentes em cada um dos espaços para a prática deste tipo de atividade física, tendo deixado recomendações sobre que tipo de condições devem ser observadas. E esta é a reportagem sobre esta fase 2 do desconfinamento em Moçambique, que começa amanhã, terça-feira, dia 1 de setembro. Reportagem que pode ver completa também em www.voaportugues.com ou no nosso canal de YouTube. Basta subscrever também Voa Português no YouTube. Assim fica mais fácil, recebe as notificações sempre que há uma reportagem nova. Nós prometemos não mandar muitas notificações, mas vale a pena estar informado, correto? Antes de continuarmos com as notícias, já sabe, vale a pena também dizer aqui os nossos olás, os nossos bons dias e boas tardes, desejar uma semana com bastante energia, não é? Porque hoje é segunda-feira,
temos que ter motivação de segunda-feira, motivação de muita energia positiva. Quem está connosco é Severino Jaime, que eu já tinha dito, aliás, mas ele escreveu uma mensagem: bom trabalho em Moçambique. Sebastião Simão já está ligado ao programa a partir de Lisboa. Boa tarde. Eu vou mover então aqui o meu telefone porque fica mais fácil para não parecer que eu estou a olhar para outro lugar e não para si. Também temos Barizo, temos também Edmilton Scuma, a quem eu mando um abraço enorme. É bom saber que estás por aqui, Edmilton. Wilson Alfredo diz que gostou do confinamento em Moçambique, portanto gosta dos planos, mas há mais planos. Para saber os detalhes, basta ir a www.voportugues.com, mas só depois do programa terminado, só depois do Washington Fora de Horas terminar. Daqui a nada vamos também ter reportagens sobre os Video Music Awards da MTV, portanto continuem ligados. Também uma homenagem a Chadwick Boseman, portanto continuem ligados, e vamos falar aqui de um momento histórico agora entre Israel e Estados Unidos e Emirados Árabes. Delegações de alto escalão dos Estados Unidos e de Israel voaram do aeroporto Ben Gurion de Israel nesta segunda-feira para uma visita a Abu Dhabi, o primeiro voo comercial de Israel para os Emirados Árabes Unidos. O voo passou pelo espaço aéreo da Arábia Saudita, outra novidade num voo comercial israelita. Israel e os Emirados Árabes Unidos concordaram em estabelecer relações diplomáticas no início deste ano com a ajuda da mediação dos Estados Unidos da América. Os Emirados Árabes Unidos vão tornar-se a terceira nação árabe a ter relações normalizadas com Israel, depois do Egito e da Jordânia. A delegação americana inclui o conselheiro sénior e genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, o conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien, o enviado para o Médio Oriente Avi Berkowitz e o enviado para o Irão Brian Hook. Falando aos repórteres antes de embarcar no avião, Kushner disse, e eu cito: embora este seja um voo histórico, esperamos que comece uma jornada ainda mais histórica para o Médio Oriente e além. Fim de citação. A delegação israelita incluiu o conselheiro de Segurança Nacional Meir Ben Shabbat como chefe e os diretores-gerais de vários ministérios. As autoridades americanas e israelitas terão reuniões com os seus homólogos dos Emirados Árabes Unidos. Isto ainda sobre os Estados Unidos. Vamos também falar sobre as manifestações que têm ocorrido aqui desde a morte de George Floyd, e os protestos continuam. Portland é um dos lugares que vive estes protestos há já alguns meses. No sábado, um homem morreu em Portland, no Oregon. Ele era um apoiante e bom amigo do fundador do grupo de direita Patriot Prayer. O grupo, baseado no estado de Washington, não tem uma pegada nacional significativa, mas é bem conhecido nessa região do país. O ativista político e ex-candidato ao Senado, Joey Gibson, fundou a Patriot Prayer em 2016 e os seus apoiantes realizaram muitos comícios em Portland desde a eleição do presidente Donald Trump. No sábado, dia 29, um comício em apoio ao presidente levou centenas de caminhões e carros carregados com apoiantes de Trump a esta cidade de Portland, que entraram em confronto com manifestantes nas ruas que tentaram bloquear a sua entrada na cidade. Nesses confrontos, foi morto a tiro no peito um homem que até ao momento não temos mais detalhes sobre quem cometeu este crime e em que circunstâncias. Mas já sabe, continue ligado connosco. Nosso website www.voportugues.com, Estados Unidos, portanto, /Estados Unidos, tem também estas informações, ou vá simplesmente a www.voportugues.com e terá todas as notícias que marcam este dia 31 de agosto. Em detalhes sobre o coronavírus. Durante uma nova pandemia de coronavírus que tirou a vida de mais de 170 mil americanos, 5 ex-diretores dos Centros de Controlo de Doenças dos Estados Unidos da América perguntaram onde está o CDC, onde está o Centro de Controlo de Doenças. Os ex-diretores dizem que a resposta do CDC à pandemia foi insuficiente e que o seu papel tradicional de liderança foi posto de lado.
É aqui que os especialistas do CDC rastreiam cada grande surto no mundo. Eles ajudaram a conter a propagação do ébola, acompanharam a progressão de uma pandemia de gripe, formaram uma parceria com a Organização Mundial de Saúde para erradicar a polio e muito mais. O Dr. David Satcher, um ex-diretor, diz que países de todo o mundo recorrem ao CDC para obter informações sobre saúde. O que eu recordo é que sempre que havia um grande problema no mundo, as pessoas ligavam para o CDC antes de ligarem para a Organização Mundial de Saúde, embora houvesse uma relação de trabalho muito boa entre o CDC e a OMS. Os críticos do CDC dizem que falhou a lidar com a pandemia do coronavírus, que o seu primeiro teste foi contaminado. Ainda assim, 5 ex-diretores, ainda em funções de liderança em saúde, defendem a agência, dizendo que muito sobre o coronavírus era desconhecido no início. A doutora Julie Gebharding é agora vice-presidente da gigante farmacêutica Merck. O que eu adoraria fazer é rebobinar a fita, porque sabemos algumas coisas com certeza sobre esse vírus, sabemos que é incrivelmente transmissível e sabemos que a maioria das pessoas ainda é suscetível. Quanto mais aprendemos, mais sabemos e melhor podemos controlar. O Dr. Frieden dirige uma iniciativa global de saúde chamada Resolve to Save Lives. Os 5 médicos dizem que é hora de colocar a política de lado e unirmos-nos para acabar com a crise. David Satcher diz que nada substitui uma liderança forte. E poderão continuar a ver esta reportagem também sobre a CDC, que é bem importante, sobre o Centro de Controlo de Doenças aqui nos Estados Unidos e o papel que tem desempenhado para ajudar no controle à doença, à pandemia de coronavírus, no nosso website. Portanto, podem continuar a ver esta nossa reportagem ou no website, ou no YouTube, ou no Facebook da VOA. Portanto, estão convidados a continuar connosco nas nossas redes sociais ou no nosso website. As nossas redes sociais, já sabem, basta escrever VOA Português ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou então no YouTube também, VOA Português. E o nosso website é www.voaportugues.com. Nós estamos quase a chegar ao fim do programa, mas antes disso, o Wilson Alfredo perguntava o meu nome e eu peço desculpa, de facto apresentei-me no início, mas depois não voltei a dizer o meu nome e deixo agora aqui na identificação da imagem. Também temos Pedro Luís Chicote, temos Julinho Daniel, temos Rafael Raposo, temos também aqui uma mensagem de parabéns de Abdul Shafin, por causa do senhor que foi criativo, diz ele, ao fazer aquela bicicleta, ou fazer daquela bicicleta o seu táxi. Temos Sadi Mangope e também temos VOA Português ligada desde Fairfax. Eu tenho quase a certeza que esta VOA Português ligada desde Fairfax é Ana Guedes. Agradeço, portanto, a vossa companhia. Vamos continuar com o nosso programa e falar aqui de uma questão em São Tomé e Príncipe. A diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, Maribel Rocha, foi constituída arguida pelo Ministério Público na sequência de um processo de desaparecimento de drogas nas instalações da PJ. No âmbito deste caso, foram ainda constituídos arguidos a secretária da diretora, 2 agentes da polícia e uma encarregada de limpeza. A droga desaparecida faz parte de um lote de 98 cápsulas retiradas do intestino de um cidadão brasileiro detido no ano passado por agentes da PJ no aeroporto de São Tomé, vindo de Portugal num voo da TAP. Na altura, um dos implicados neste tráfico internacional de estupefacientes fugiu do país enquanto autoridades investigavam o caso. Portanto, estas são as notícias que nos chegam a partir de São Tomé. Portanto, a diretora da Polícia Judiciária foi constituída arguida num caso de tráfico de drogas. Vamos agora falar de Video Music Awards da MTV. Lady Gaga dominou a noite de ontem, que pela primeira vez os Video Music Awards foram realizados virtualmente, devido naturalmente ao coronavírus, com concertos por toda a cidade de Nova Iorque, mas sem público.
Os Video Music Awards dominam hoje os tópicos trending de quase todas as redes sociais e também do principal motor de busca, o Google. E é por isso que eu vou-me despedir com um vídeo aqui dedicado a Chadwick Boseman, que morreu no dia 29. Aliás, a notícia da sua morte foi dada na sexta-feira, dia 28 de agosto. Chadwick Boseman, o Black Panther, eterno rei T'Challa de Black Panther, morreu depois de lutar contra um cancro no cólon durante 4 anos. Eu despeço-me, desejo uma ótima semana, uma semana cheia de energia. Foi o Washington Fora de Horas, da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Morreu Chadwick Boseman, o eterno Black Panther. O ator americano lutava contra um cancro do cólon há 4 anos. Chadwick Boseman ficou mais conhecido pelo seu papel como o rei T'Challa no filme de super-heróis Black Panther. A notícia foi confirmada no seu perfil de Twitter. Boseman interpretou papéis principais como James Brown em Get On Up, Thurgood Marshall em Marshall e Jackie Robinson em 42, entre muitos outros. It's not just a movie. It's become its own thing. It's a movement. People are excited about the cultural aspect of it. People are excited about seeing something new. They're excited because they don't know what this is going to be. So yeah, and I know what it is. So I'm excited about it because I know it's good. Yeah. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. O ator, nascido na Carolina do Sul em 1977, morreu em Los Angeles e faria 43 anos a 29 de novembro.